E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar nosso estudo dos processos de separação de misturas. Já vimos aí alguns conceitos básicos e no último vídeo estudamos aí dois processos, que são decantação e filtração. Vamos continuar agora falando de mais alguns processos. Somente lembrando aqui, retomando que antes da gente escolher um processo de separação, a gente precisa ver que tipo de mistura que a gente tem. Então agora a gente está trabalhando primeiro com misturas heterogêneas, ou seja, aquelas que têm mais de uma fase, para depois trabalhar com as homogêneas. Vamos continuar aqui então com outros processos para misturas heterogêneas. Agora temos um processo chamado dissolução fracionada. Bom, pensa no nome. Dissolução tem a ver com dissolver. E fracionada quer dizer uma fração, uma parte. Ou seja, quando eu tiver dois sólidos, eu posso utilizar algum líquido que dissolva apenas um desses sólidos. Por isso que a gente usa como propriedade física aí a solubilidade desses compostos para saber se dá para usar ou não a dissolução fracionada. Como assim, JP? Bom, a gente vai pegar esse líquido e ele dissolve algum dos sólidos, e aí depois a gente faz algum outro processo. Um exemplo clássico disso é a separação do sal e da areia. Imagina que, por exemplo, você pega um pote de sal e derruba ele na areia. Como que eu consigo fazer essa separação? Primeiro, eu pego todo esse sólido e aí eu posso escolher um líquido. Um dos líquidos aqui mais usados, talvez o mais usado, seja a água, né? A gente vai adicionar ela como nosso solvente aqui. Por quê? A água vai dissolver o sal, mas não dissolve a areia. Pronto, consegui fazer com que o sal saísse da areia e fosse para a água. Detalhe, aqui agora eu tenho uma mistura de água e sal e areia à parte. Agora, se eu quero separar o sal da água, eu tenho que utilizar outros processos, tá? Então, muito cuidado. Como eu disse, muitas vezes você precisa utilizar uma sequência de processos para conseguir separar todos os componentes, ok? Mas nesse caso aqui é bem fácil a gente pensar. Pode ser que, dependendo da mistura, você tenha que usar outros solventes, tá? Que não seja a água, por exemplo. Mas aí o exercício pode te dar uma tabelinha para falar se é solúvel numa coisa ou não, e aí você vai fazendo as combinações possíveis para ver se dissolve apenas um deles. Não adianta dissolver os dois, tá? Porque aí você não consegue fazer essa separação. Tem que ser apenas de um dos sólidos, beleza? Outro processo também para misturas heterogêneas é a chamada extração, tá? Sempre que falar sobre extrair ou que quando eu quiser obter aromas, corantes, sabores, essências, eu vou utilizar a chamada extração, ok? O que que é? Por exemplo, quando a gente prepara um chá ou prepara café, você pega, por exemplo, no caso de um chá que vem em saquinhos. Você coloca esse chá dentro da água quente e aí, após um certo tempo, você vê aí agora o preparo do seu chá. Perceba que aqui aconteceu o seguinte: você tem dois processos. Você tem, além de ter a extração aqui, você também tem uma filtração. Por quê? Primeiro, a água quente, né? Geralmente em temperaturas mais altas eu consigo ter uma extração mais eficiente, tá? Geralmente, não é para todo caso. A água quente vai entrar no saquinho que é poroso, então ele funciona como se fosse um filtro mesmo, entrar em contato com a folha, com a semente, enfim, com aquilo que você está usando para preparar o chá, e aí vai conseguir solubilizar várias coisas. Vai solubilizar o que vai dar cor para o chá, o que vai dar cheiro, o que vai dar sabor, e depois essas coisas que vão estar solúveis na água quente vão conseguir sair de dentro do saquinho. Mas o restante, o que você não vai usar para o chá, vai ficar preso lá. Então, você tem a extração nesse momento que você solubiliza várias coisas e depois uma filtração para poder tirar o que você não vai usar no chá, ok? JP, mas qual que é a diferença de uma dissolução fracionada para uma extração? É porque na extração, geralmente você tem várias e várias substâncias, tá? Não é simplesmente só duas, então você tem misturas mais complexas. Por isso que a dica é, pensa em aroma, corante, sabor, essência, geralmente vai ser o termo extração, tá? Uma outra coisa para a gente pensar, no caso do café, é a mesma lógica, tá?
Tem gente que coloca o pó de café no filtro e em seguida joga água quente. E tem gente que mistura água quente com pó e depois joga tudo no filtro. Nos dois casos, o que acontece primeiro? A água quente consegue entrar no grão, extrair o que vai dar cor para o café, o que vai dar sabor, o que vai dar cheiro, e aí o que sobrou desse pó do café, do grão, que você não vai usar, fica retido no filtro. E o café preparado consegue passar por ele. Ok? Bom, além disso, temos mais alguns processos. Por exemplo, a gente tem um processo chamado de flotação, ou também chamado de sedimentação fracionada. Sedimentação, como a gente já viu, sedimentar e ir lá para o fundo. Fracionada quer dizer que apenas uma parte vai lá para o fundo. Como que é feita essa flotação? Eu vou adicionar um líquido, mas um detalhe, eu não consigo com esse líquido dissolver nenhum dos dois sólidos. Eu apenas adiciono um líquido que tem uma densidade intermediária. Por quê? Se é uma densidade intermediária, a gente vai observar que um dos sólidos vai acabar sendo menos denso, então ele vai flutuar, e o outro, por ser mais denso, vai afundar, ok? Isso é muito utilizado, por exemplo, em cooperativas de reciclagem, que fazem a separação dos vários tipos de plástico que a gente tem, tá? Porque cada plástico tem uma determinada densidade, e aí eu consigo separar esses tipos de plástico. Por exemplo, nenhum plástico é solúvel em água. O que eu vou fazer? Quando eu colocar água, eu vou ter aqui que alguns plásticos vão boiar, vão flutuar por serem menos densos e outros vão afundar, ok? E aí, inclusive, tem como eu mexer na densidade do meu líquido. Eu posso, por exemplo, ou trocar de líquido, sem ser água, utilizar outro, ou, por exemplo, ir colocando sal, e aí eu vou mexendo na densidade do líquido e eu vou conseguindo separar os vários tipos de plástico, ok? Então perceba que apenas uma parte sedimentou, sedimentação fracionada. Um outro processo, e aí a gente tem que tomar cuidado porque o termo é muito parecido, né? É chamado floculação, diferente de flotação, tá? Floculação é para separar sólidos e líquidos. Como que eu faço? Eu vou adicionar algum composto químico que consegue aglutinar, ou seja, ele vai conseguir juntar vários sólidos que estão em partículas muito pequenas, estão formando aí uma partícula maior para fazer a remoção. Como assim? Por exemplo, uma das etapas do tratamento de água, você quer tirar partículas muito pequenas que não acabaram decantando. O que a gente faz? A gente faz a floculação. Adicionamos o chamado agente aglutinante ou coagulante, porque ele vai conseguir juntar, e aí ele vai juntar essas partículas muito pequenas em partículas maiores. Agora, essas partículas maiores podem ser retiradas, por exemplo, por decantação ou por uma filtração. Tá? Então, esse processo aí é muito útil no tratamento de água. Ok? Seguindo para mais alguns, vamos lá. Separação magnética ou imantação, também de sólido com sólido. Como o próprio nome diz aqui magnético, eu vou utilizar propriedades magnéticas. Então, para poder fazer essa separação, precisamos de um ímã. Detalhe importante, não é todo metal que é atraído por ímã, tá? O mais clássico de todos é o ferro, que consegue ser atraído. Um que não é atraído, por exemplo, é o alumínio. Então, imagina, por exemplo, que você tem limalha de ferro, ou seja, um pozinho de ferro espalhado na areia. Como que a gente consegue tirar esse pó de ferro da areia? Aproximando um ímã. Por quê? Essas partículas de ferro vão ser atraídas pelo ímã, deixando a areia separada. Então aqui a gente conseguiu fazer esse processo bem facilmente, ok? Outro processo é a chamada recristalização ou cristalização fracionada. Pensando aí no nome, eu vou fazer um cristal, vou cristalizar apenas uma parte da minha mistura. O que a gente faz aqui? Bom, você vai adicionar um líquido que vai solubilizar todo mundo e depois você vai mexer na temperatura, esquentar e esfriar. Porque aí você consegue fazer o que a gente chama de purificar um composto. Como assim? Vamos lá. Imagina que você tem um certo composto, aliás, uma amostra, que está com impurezas. E aí, como que você consegue tirar essas impurezas do seu composto, ficar com aquilo que é do seu interesse? Por exemplo, você pega e adiciona um solvente. O mais comum, como eu disse, água. E esquenta. Porque na hora que você esquentar, você acaba conseguindo dissolver todo mundo. Tanto o seu sólido,
quanto a sua impureza. E aí, depois de conseguir dissolver tudo, você vai resfriando lentamente. Porque na hora que você resfriar, como o seu sólido de interesse e as impurezas vão ter solubilidades diferentes, ao resfriar, você vai fazer com que as impurezas se precipitem, por exemplo, e o seu sólido fique dissolvido na água. Agora fica mais fácil de remover as impurezas. Ou, se for o contrário, às vezes você consegue precipitar o seu sólido de interesse e as impurezas ficam na água, né, no seu solvente. E aí você, por exemplo, pode utilizar uma filtração seguido aqui para poder fazer da sequência nessa purificação do composto. Okay? Então, recristalização é muito utilizado para parte de medicamentos e assim por diante. Vamos para mais alguns processos. Agora, esses processos, a gente vai mencionar eles mais rapidamente, eles são mais simples, inclusive não tem tantos detalhes para a gente pensar. O primeiro deles, ventilação. É uma mistura aí quando eu tenho de dois sólidos, o que a gente vai fazer? Ventilação, vou utilizar o vento, ou seja, uma corrente de ar. Exemplo disso, quando eu quero separar, por exemplo, grãos do amendoim da casca dele. Então, depois que você torra o amendoim, você tira a casca. E aí, como que você consegue tirar essa casca sem precisar tirar um por um? Você pode soprar. Ao assoprar, você faz com que a casca saia e fique o grão aí de amendoim. Cuidado, porque o aspirador de pó não é ventilação. Como a gente já falou, aspirador de pó é filtração, porque ele tem um filtro para segurar as partículas aí de poeira, e aí passa o ar pelo filtro, ok? Aqui a ventilação é para separar um sólido do outro. Catação, como o próprio nome vai ajudar a gente a pensar. Eu vou catar. Então, eu vou utilizar pinças ou as próprias mãos para poder pegar os componentes. Exemplo, quando a gente escolhe feijão. Muitas vezes, o feijão pode vir com grãos que não estão adequados para consumo, às vezes pequenas pedras, enfim. Então, como que eu consigo separar? Usando catação. Outro processo, peneiração, também chamado de tamização. Peneiração, vou utilizar uma peneira. Aqui é a mesma lógica da filtração, só que lá eu preciso utilizar um filtro. Lá eu utilizo o tamanho da partícula para fazer essa separação. Aqui também. Exemplo, a chamada farinha de rosca ou farinha de pão. Quando você pega um pão que já endureceu, você, por exemplo, quebra ele em pedaços muito pequenos, e aí para você poder separar pedaços maiores da farinha de rosca, né, dessa farinha do pão, você passa por uma peneira, ok? E aí depois você dá o devido uso para o que precisa. Perceba que faz aí um paralelo com a filtração, mas são coisas diferentes. Centrifugação. Centrifugação, esse termo é muito comum aí para a questão de máquinas de lavar, né? Porque tem o processo aí de centrifugar a roupa. Perceba que na centrifugação eu giro muito rápido o meu recipiente e aí, no caso da máquina de lavar roupa, a roupa fica toda na superfície do tambor, né? Ao redor do tambor. Por quê? Nesse processo de girar, eu faço com que a roupa encoste na parede e com esse movimento muito rápido eu vou apertando a roupa. E aí a água vai passando pelos buracos do que tem aí no tambor da máquina, ok? Na verdade, esse processo de centrifugação ele faz um processo de aceleração da decantação, tá? Então ele é muito utilizado, por exemplo, quando eu quero fazer a separação dos componentes do sangue. Cuidado, porque num primeiro momento parece que o sangue é homogêneo, mas não é. Ele é heterogêneo, tá? Ele é um colóide, como a gente já comentou aí em outros vídeos. Bom, se eu quero separar os componentes, o que eu faço? Coloco o meu tubo com o sangue numa centrífuga e ela vai girar muito rápido. E aí, no final eu vou observar que o líquido menos denso vai ficar por cima e partículas sólidas, né, e, por exemplo, as células, as hemácias, né, as células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos vão ficar no finalzinho aí do tubo, porque eles são mais densos, tá? Então você tem essa separação aí bem mais acelerada utilizando uma centrifugação, ok? Também a gente tem a chamada levigação, que é para separar dois sólidos, mas aqui eu vou utilizar não uma corrente de ar, mas uma corrente de água, e além disso a própria densidade dos sólidos.
Um exemplo clássico disso é o chamado garimpo de ouro. Por quê? Se você pega, por exemplo, ao garimpar ouro, você tem, por exemplo, pedras e as pepitas, as pedrinhas de ouro que estão misturadas. Ao pegar a corrente de água que passa, essa corrente de água pode levar areia, levar essas pedras, mas o ouro, por ser mais denso, acaba ficando. Então, é onde você consegue separar o ouro desses outros sólidos, ok? Então, um exemplo clássico aí de levigação é o garimpo do ouro. Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo falando de separação de misturas. Logo mais continuamos com os processos para misturas homogêneas. Até já já.